Quinta-feira, 21 de novembro de 2024. Sejam todos bem-vindos a mais este dia, na graça do Senhor. Hoje a igreja se veste de branco para celebrar a apresentação da bem-aventurada Virgem Maria. Então, comecemos esta nossa jornada pedindo a companhia da Mãe de Jesus. Este podcast é um oferecimento. ArcelorMittal, a maior produtora de aço do mundo. Ativa Atacado, peças decorativas que vão deixar a sua casa do jeito que você sempre sonhou. Conheça os nossos produtos. Compre pelo nosso site. Na descrição deste podcast, você encontra o site de todos os nossos patrocinadores. Prestigie! Os parentes chegam à casa onde Jesus estava, provavelmente vem de Nazaré. De lá até Cafarnaum são 40 quilômetros de distância. Sua mãe também veio junto com eles. Eles não entram, mas mandam uma mensagem. Eis que tua mãe e teus irmãos estão lá fora e tentam falar contigo. A reação de Jesus é clara. Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ao celebrarmos, ó Deus, a gloriosa memória da Virgem Maria, concedei-nos por sua intercessão participar da plenitude da vossa graça. Amém. Mateus, capítulo 12, versículos de 46 a 50. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A comparação de Jesus com os escribas e fariseus nos mostrou até que ponto o reino questiona o homem, julgando pelas motivações últimas das suas ações. Agora Mateus volta a chamar a nossa atenção para as multidões e para o parentesco de Jesus. A intenção de Jesus nos apresenta novamente a ruptura que o reino dos céus produz em relação aos laços de parentes humanos, do parentesco humano. É o laço de sangue. O laço da graça, ele é mais importante do que o laço de sangue. O parentesco que vem do Pai, isso sim, é mais importante do que aquele que deriva dos laços de sangue. O de sangue é humano, temporal. O de Deus, o da graça, é divino e eterno. Nasce uma nova família em torno de Jesus. A imagem deste novo círculo familiar é reforçada pelo fato de Mateus designar Deus com o nome de Pai. Quem faz a vontade do meu Pai, como Jesus, torna-se seu irmão, sua irmã, sua mãe. Esta comunhão tem acima de si o Pai Celeste e no meio Jesus como irmão de todos. Ser discípulo de Jesus é algo diferente de simplesmente ter uma certidão de batismo. É viver como um batizado. O discípulo se manifesta realizando a vontade do Pai, como Jesus fez e anunciou. Só pertence à família de Jesus quem está disposto a comprometer-se totalmente em acolher e viver a palavra de Jesus. A fraternidade dentro da igreja não é fruto de um compromisso moralista ou de um espírito coletivo, mas tem a sua origem e o seu significado da fé em Jesus Cristo.
À primeira vista, o texto parece que Jesus deixa de lado Maria e os seus parentes. Mas não é bem assim. Pelo contrário, Jesus a valoriza. Maria é digna, não porque simplesmente deu à luz a Jesus no corpo, no sangue, mas porque ouviu a palavra de Deus, disse sim e realizou esta palavra. Cristo é fruto da palavra. São Gelásio I, ele era de origem africana, culto, inteligente, dotado de personalidade forte. Entrou para o clero romano, atuou como conselheiro papal e sucedeu Félix II como papa, de 492 a 496. Enérgico e intransigente na defesa dos direitos da Igreja, era terno e compassivo com as misérias humanas. Em apenas 4 anos de pontificado, realizou imensas tarefas. Como pastor, combateu firmemente as heresias monofisita e do pelagianismo, e também o maniqueísmo e outras seitas que ameaçavam a unidade da Igreja. Denunciou ao Senado romano as imoralidades de certas festas pagãs que não mais deviam existir depois da adoção do cristianismo pelo Império. Organizou e presidiu o Sínodo de 494, no qual foi aprovada a grande renovação litúrgica da Igreja. Publicou o Sacramentário Gelasiano, com orientações claras da administração dos sacramentos, das orações na missa e nas solenidades litúrgicas, uniformizando as funções e ritos das várias igrejas. Estabeleceu normas de disciplina eclesiástica e incentivou a vida monástica. Não menos importante, foi o primeiro pontífice a expressar a máxima autoridade do bispo de Roma sobre toda a Igreja, escrevendo uma carta ao imperador romano do Oriente que pretendia interferir na administração da Igreja. Abre aspas. A distinção entre a autoridade do Papa e a dos reis. A primeira é imensamente mais elevada, pois inclui responsabilidade espiritual também sobre os príncipes temporais. Fecha aspas. Conclamou o Senado romano, apático e desinteressado durante a derrocada do Império frente às invasões bárbaras, a assumir o seu dever. Teve imensa caridade, salvando Roma do perigo da carestia, e distribuiu muitos bens da Igreja para aliviar as consequências da fome. Ele foi dito que, abre aspas, morreu pobre após ter enriquecido muitos pobres. Fecha aspas. Isso está sobre o seu túmulo. Está escrito, Pai dos Pobres. Morreu no dia 21 de novembro de 496 em Roma. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, por intercessão de vosso servo São Gelásio I, suscitai entre nós dignos pastores do vosso rebanho, para a santificação daqueles que a vós se consagram e para o auxílio da salvação dos vossos fiéis. Amém. Por intercessão da Virgem Santíssima, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa quinta-feira para você e amanhã você já sabe, tem Enciclopédia Bíblica. Até lá!